Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Hoje vamos trabalhar então um pouquinho com a DFC. A DFC, ela tem o seu próprio CPC. O CPC que trata sobre a DFC é o CPC 03. E o que esse CPC 03 vai dizer? Ele vai dizer que justamente informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade, eles são úteis. E por que esses fluxos de caixa eles são úteis? Esses fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar. O que eles vão avaliar? Eles vão avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa e gerar equivalentes de caixa. Então, essas informações que o fluxo de caixa ele proporciona aos usuários das demonstrações contábeis, tendo uma base para avaliar a capacidade de gerar caixa e de gerar fluxo de caixa, também qualquer outras necessidades que a entidade tem de utilizar esse fluxo de caixa. Então, outras necessidades. E as outras necessidades da entidade de utilizar esse fluxo de caixa. Então, as decisões econômicas elas são tomadas pelos usuários que exigem, de fato, uma avaliação da entidade, da capacidade dela gerar caixa equivalente de caixa, bem como na época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração. Porque todas as demonstrações contábeis elas são elaboradas com base no quê? No regime de competência. Então, os usuários da contabilidade, eles precisam de fato identificar um demonstrativo que eles possam avaliar melhor a capacidade de fato que a empresa tem de gerar caixa e equivalente de caixa. E a época, a ocorrência, o grau de certeza de fato dessa geração. Então, por isso, se faz importantíssimo que a empresa ela emita e divulgue a sua demonstração de fluxo de caixa. Né? Então, o caixa, de fato, ele compreende todo o numerário em espécie e depósitos bancários. Os equivalentes de caixa, eles são aquelas aplicações financeiras de curto prazo. Mas essas aplicações de curto prazo, elas têm alta liquidez e elas são prontamente conversíveis em caixa. E também elas são sujeitas a um risco insignificante, ou seja, a mudança de valor dela, risco para essa mudança de valor é insignificante. E aí, ela tem que gerar caixa equivalente de caixa e suprir as necessidades da entidade de utilizar esses fluxos de caixa. Então, o fluxo de caixa é justamente as entradas e as saídas de caixa e equivalentes de caixa. Ok? E aí, o que nós temos também além disso? A demonstração do fluxo de caixa, ela apresenta três fluxos. Ela apresenta o fluxo das atividades operacionais, ela apresenta o fluxo das atividades de investimento e apresenta o fluxo de atividade de financiamento. As atividades operacionais, ela vai se dividir em dois métodos para você conseguir desenvolver. O método direto e o método indireto. O método direto, ela vai considerar os recebimentos e os pagamentos, ou seja, pelo regime de caixa. Agora, no método indireto, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou partir do lucro líquido, aqui, né? Aqui do lucro líquido, aqui do lucro líquido,
Aonde está o lucro líquido? Aqui na DRE. E eu vou ajustando esse lucro líquido. Porque a DRE ela é elaborada pelo regime de competência. O balanço ele é elaborado pelo regime de competência. Então, aqui pelo regime direto, eu parto do lucro líquido ou do prejuízo, né, e faço os ajustes. Já o método direto, eu considero os recebimentos e os pagamentos. Então, o que nós temos aqui? As atividades operacionais, aonde que eu vou olhar? Então, as atividades operacionais, elas são as principais atividades que geram as receitas para a entidade. E outras atividades que não vai ser investimento e que não vai ser financiamento, ou seja, produção e entrega de bens. Então, quando eu olho para o balanço, aonde que eu vou observar que está esse fluxo de caixa operacional? Então, ela está aqui dentro do ativo circulante. Além disso, nós também teríamos o ativo não circulante realizável a longo prazo. Então, o ativo circulante mais o ativo não circulante realizável a longo prazo. No passivo, onde que estão as atividades operacionais? Está no passivo circulante mais o passivo não circulante, exceto financiamentos e empréstimos, ok? Então, aqui eu tenho que olhar quando eu penso nas atividades operacionais. Ativo circulante, ativo não circulante realizável a longo prazo, passivo circulante, não circulante, exceto empréstimos e financiamentos. Exceto. Ok? Exceto. Ok. E a atividade de investimento? A atividade de investimento, elas são aquelas referentes à compra e venda de ativos não circulantes e de outros investimentos que não sejam equivalentes de caixa. Então, onde que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui no não circulante, ou seja, no ativo não circulante, onde fica o investimento imobilizado e o intangível. Então, quando eu quiser olhar para o investimento, eu tenho que olhar lá para a parte onde há compra e venda de ativos não circulantes. Pois bem, agora nós temos o fluxo de caixa de financiamento. O fluxo de caixa de financiamento, ele é aquele que resulta em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiro. Então, onde que está o capital de terceiro? Ele também fica aqui no passivo circulante e não circulante. Só que aqui a gente viu que o passivo circulante e não circulante, exceto empréstimo e financiamento, faz parte das atividades operacionais. Ou seja, o que é empréstimos e financiamento é justamente esse capital de terceiro. Então, no passivo circulante, no passivo não circulante, que foi empréstimo e financiamento, é o capital de terceiro, ou seja, é envolvido, então, voltado para as atividades de financiamento. E a parte do patrimônio líquido é justamente a mudança de composição do capital próprio. Então, o capital da empresa ele muda tanto pela parte de terceiro, empréstimo e financiamento, lá no passivo circulante, no passivo não circulante, como também lá no patrimônio líquido, pelo capital próprio. Ok? Então, são esses três fluxos que nós vamos trabalhar. Certinho? Tendo visto isso, agora a gente pode começar a entender um pouco de como funciona isso. Primeiro, nós vamos trabalhar, então, com o método indireto. Nós vamos trabalhar com fluxo de caixa operacional pelo método indireto. Indireto. Ok? Opa, travou aqui. Foi. Pelo método indireto. Vamos começar, então. O que nós temos que ter em mente aqui? Eu tenho a demonstração do fluxo de caixa. Ele tem três fluxos. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Vamos ver primeiro as atividades operacionais
nós vamos trabalhar com o fluxo pelo método indireto. A gente viu que o método indireto eu parto do lucro líquido ou prejuízo mais os ajustes. Ok? Então, eu elaborei 4 passos que ficam mais fáceis para que você compreenda de fato como é que você vai encontrar de fato o valor das atividades operacionais. Então, o primeiro passo você vai fazer o quê? Você vai pegar o lucro líquido ou prejuízo, né? E aonde que ele está? É a última conta de fato lá da DRE. Então, você vai, primeiro passo, pegar o lucro líquido do exercício. Segundo passo, você vai ajustar. Vai ajustar quê? Vai ajustar as receitas e despesas que não afetaram o caixa. Então, aqui, o que a gente tem que observar? Existem algumas contas na DRE que elas impactaram o resultado, dando lucro ou prejuízo, mas que não impactou o caixa. Então, para isso, a gente tem que entender que nós partimos da primeira premissa, a premissa inicial é o quê? Que todas as vendas entram no caixa. Se eu considero que todas as vendas entram no caixa, qual é a primeira conta? É a receita, né? A primeira conta da DRE é a receita. Então, quando eu tenho uma venda, onde que eu contabilizo essas vendas? Na conta de receita. Então, essas contas de receita, eu vou considerar que ela toda entrou no caixa. Você concorda, então, se ela toda entrou no caixa, esse lucro líquido aqui, eu considero que ele está todo no caixa? Porque se essas vendas todas entrou no caixa, a partir dessa premissa inicial, logo esse lucro líquido aqui, também todo ele está no caixa. Certo? Feito isso, então, essa primeira premissa, eu sei que é uma premissa, mas que de fato existem algumas contas lá da DRE que não impactou o caixa. Por exemplo, depreciação. Depreciação. A depreciação, eu sei que ela surge justamente lá no ativo imobilizado pelo desgaste, pelo uso, pela obsolescência. Eu tenho que ir reconhecendo essa perda ao longo da vida útil desse bem. Então, qual é a contabilização que normalmente nós fazemos? Nós criamos uma conta redutora chamada depreciação acumulada, que é uma conta redutora lá do ativo não circulante, subgrupo imobilizado, e debitamos a despesa com depreciação na DRE. Então, essa despesa aqui, ela vem reduzindo o meu lucro. Ela reduz o meu lucro, né? Eu pego lá a receita menos as despesas e vem aqui, despesa com depreciação. Ela diminui para chegar aqui no meu lucro. Mas, de fato, por base nesse lançamento, impactou alguma coisa no caixa? Não, não. Então, se eu parto da premissa que todo o lucro, de fato, entrou no caixa, essa despesa de depreciação, ela impactou esse lucro diminuindo, mas afetou o caixa. Então, o que eu tenho que fazer? Ajustar. Eu ajusto revertendo, ou seja, anulando esse efeito que ela teve ao diminuir o meu lucro líquido. Então, o que eu faço? Eu volto com ela somando. Então, por isso que eu parto do lucro líquido e eu volto somando depreciação, amortização e exaustão. Ok? Então, agora nós vamos ajustar tudo de fato que não impactou o caixa, mas impactou o meu resultado. Outra coisa, outra conta que nós temos que ter em mente é justamente o ganho ou perda na venda de ativo imobilizado intangível.
Essa conta, então, ela surge quando eu vou vender qualquer um dos meus investimentos. Lembrem-se que o fluxo de caixa de investimento ele vai envolver justamente lá o ativo não circulante, imobilizado, investimento e intangível. Então, se eu tenho ganho ou perda de qualquer um desses, faz parte do fluxo de caixa de investimento. Não faz parte do fluxo de caixa aqui operacional. Então, eu também volto anulando o efeito deles. Que eles fazem parte lá do fluxo de caixa de investimento, não é aqui do fluxo de caixa operacional. Então, a maioria das vezes também ele não impacta o caixa. Mas eu tenho que ter em mente que eles não fazem. Eu estou fazendo que fluxo? O operacional. Esse ganho ou perda é lá do fluxo de caixa de financiamento, de investimento, desculpa. Então, ele não tem que impactar aqui, senão eu estaria trazendo o mesmo efeito duas vezes. Então, eu também, se eu tive um ganho, eu volto com ele anulando o efeito, diminuindo. Se eu tive uma perda, eu volto com ele somando. Uma outra coisa é o ganho ou perda de equivalência patrimonial. É justamente quando eu tenho lá o CPC 18, onde eu tenho lá coligada, controlada. Elas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Então, a coligada e a controlada, as empresas mantêm investimento em outras empresas por meio de coligada e controlada. Como elas são avaliadas pelo MEP, tudo que acontece na investida, eu tenho que refletir, tem que refletir isso na investidora. Então, se aumenta o patrimônio líquido da investida, tem que aumentar o meu investimento na investidora. Se diminui o patrimônio líquido na investida, tem que diminuir o valor do investimento na investidora. Isso eu faço por meio do método de equivalência patrimonial. E aí, se nessa equivalência patrimonial eu tiver um ganho ou uma perda por equivalência, a gente sabe que o lançamento não impacta. Por exemplo, se eu tenho ganho por equivalência, eu tenho aqui minha conta investimento. Eu vou aumentar aqui o investimento e reconheço na DRE um ganho por equivalência patrimonial. Houve algum impacto no caixa? Não houve. Mas houve impacto no resultado? Houve. Então, como eu estou partindo da premissa que todo lucro líquido está no caixa, porque a premissa é que toda venda entrou no caixa, eu tenho que anular esse efeito. Ok? E também nós temos a receita e despesa financeira. As empresas, elas fazem contratação de empréstimos, mas o reconhecimento dos juros, ele só ocorre com um fato gerador. Então, só quando de fato ocorrer o fato gerador que a empresa vai reconhecer os juros. Então, por isso que, na maioria das questões, ele vem dizendo que, de fato, a empresa ainda não pagou os juros. Mas esses juros já impactou aqui a DRE. Então, eu tenho que anular agora o efeito. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu contabilizo esse empréstimo? Vocês sabem como é que eu contabilizo esse empréstimo? Porque imagina o seguinte, a empresa foi e contratou um empréstimo de 100 mil reais. Qual é o lançamento que ela tem que fazer? Ela tem que reconhecer esse empréstimo com obrigação, mas esse dinheiro entrou onde? Entrou lá no caixa. Entrando no caixa esse valor, ali tem juros? Ainda? Não. Mas a empresa, ela vai de fato, o banco, né, emprestar um dinheiro para a empresa sem cobrar juros? Jamais, né? Então, o dinheiro entrou aqui no banco, né? 100 mil reais. E eu gero lá a obrigação em empréstimos, lá no passivo circulante, ou não circulante, de 100 mil. Então, credito a obrigação e debito o banco. Passou um mês, ocorreu o fato gerador dos juros. Então, imagine que foi 100 reais de juros. Então, aí sim, eu venho aqui, credito 100 reais de juros
e reconheço uma receita financeira ou despesa com juros lá na DRE, despesa financeira, lá na DRE no valor de R$ 100, né? Despesa financeira ou despesa com juros na DRE. Se ele não pagou ainda, impactou o caixa? Não. Mas também isso aqui é uma transação aqui do financiamento, né? Mas se ele tivesse pago, tinha entrado dinheiro no caixa, mas pagou? Não. Então, eu vou ter que anular também esse efeito, ok? Pois bem, feito isso, a gente parte para uma próxima premissa, que é qual? A premissa que a gente vai considerar agora é que, primeira premissa, que todo valor de venda entrou no caixa. Agora, a segunda premissa que a gente vai considerar é que todo custo da mercadoria vendida saiu dinheiro do caixa. Então, o nosso CMV, que todo o custo da mercadoria vendida saiu dinheiro do caixa. Então, se a receita entrou dinheiro do caixa e o CMV saiu dinheiro no caixa, então o meu lucro líquido, de fato, só ficou o que o meu saldo que eu tenho, de fato, em caixa, né? Então, o meu caixa aqui, ele vai poder ser consumido ou gerado, que de fato entrou no caixa. Só que a gente sabe que tem essas contas que eu tenho que ajustar, porque elas impactaram aqui no meu lucro líquido, mas que não impactou no caixa, certo? Então, tendo em mente essas duas premissas, eu sei que eu também vou ter que ajustar outras contas. Quais? Agora, aqui eu olho dentro da DRE. Agora, o meu terceiro passo é justamente, o terceiro passo, eu vou eliminar o efeito das vendas e compras a prazo do caixa. Porque, de fato, se eu estou considerando que toda venda entrou no caixa, meu CMV saiu do caixa, mas eu sei que tem algumas contas na DRE que não impactaram o caixa, eu já anulei o efeito. Mas que lá no balanço patrimonial também, na parte operacional, que é no ativo circulante realizado a longo prazo, passivo circulante e passivo não circulante, exceto empréstimo e testamento, tem contas ali que, de fato, foram a prazo. Então, tem que eliminar o efeito das vendas dessas compras a prazos que, de fato, estão lá os efeitos dentro do balanço patrimonial. Então, a gente faz agora esse ajuste considerando as contas do balanço patrimonial. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que as contas do ativo, de um ano para o outro, elas sofrem alteração, não é? Por exemplo, aqui, o cliente em 2021 tinha um saldo de 45 mil e em 2022 diminuiu e foi para 36. Ou seja, se eu pegar aqui de 2021 para 2022, eu sei que eu tive uma redução de quanto? De 9 mil. Se houve uma redução de 9 mil, significa o quê? Que de fato os clientes pagaram. Se os clientes pagaram, entraram dinheiro no caixa. Então, quando a minha, de um ano para o outro, há uma diminuição, igual de 36 mil em 2022 menos 45, vai dar menos 9 mil reais, ou seja, diminuiu o meu ativo de um ano para o outro. Se diminui o meu ativo, a minha variação ficou positiva. Por quê? Porque se diminuiu o meu ativo, significa de fato que a empresa recebeu o dinheiro da conta de clientes, não é? Então, aqui no ativo a gente tem que observar que quando há um aumento de um ano para o outro, a minha variação no fluxo de caixa ela fica negativa. Quando há uma diminuição do ativo de um ano para o outro, a minha
variação fica negativa. Então, olhem aqui comigo, ó. A conta do ativo. Se de um ano para o outro a variação aumentou, se de um ano para o outro aumentou o meu saldo na conta do ativo, a minha variação vai ficar negativa. Se de um ano para o outro a conta do ativo diminuiu, ou seja, se diminuiu, a minha variação ela fica positiva, ok? Esse exemplo aí, de novo aqui do clientes, ó. De um ano para o outro, eu tinha em 2022 36, 2021 45. Significa que de um ano para o outro ele diminuiu 9.000. Se diminuiu a conta clientes em 9.000, significa que o cliente pagou. Se pagou, então entrou dinheiro no caixa. Então, por isso, quando de um ano para o outro diminui, eu vou considerar a minha variação positiva, porque de fato aumentou o meu caixa. Agora, do contrário, se tivesse aumentado, significaria que tivesse diminuído o meu caixa. Então, a minha variação ficaria negativa. Do lado do passivo, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, aqui o fornecedor. O fornecedor, ele tinha em 2021 180.000 e em 2022 156.000. O que você percebe aqui? Que de um ano para o outro houve uma diminuição. Uma diminuição significa o quê? Que eu paguei o meu fornecedor. Então, diminuiu o meu passivo de um ano para o outro, porque pagou o fornecedor. Se pagou o fornecedor, de fato, saiu o dinheiro do caixa. Então, se a variação diminui, saiu o dinheiro do caixa. Então, a minha variação fica negativa, não muda. Se tivesse, por exemplo, aumentado de um ano para o outro, significa que eu posterguei a minha obrigação. Então, de fato, aumentou o meu caixa, por isso fica positivo. Então, o que eu quero que você observe? Que lá no ativo, se há um aumento de um ano para o outro, a variação fica negativa, ou seja, a inversa. Se de um ano para o outro há uma diminuição dos ativos, a variação fica positiva, porque de fato aumentou o caixa. Já no passivo e no PL, é no passivo que a gente está trabalhando, na verdade, só, né? Se diminui, porque de fato saiu o dinheiro do caixa, então a variação é negativa. Agora, se aumenta, eu posterguei a minha obrigação, de fato, aumentou o meu caixa, então fica positivo, ok? Então, aqui, ó, nós estamos no fluxo de atividades operacionais. Parto, então, do lucro líquido. Vejo, então, primeiro passo, né? Lucro líquido. Segundo, eu vou ajustar as receitas e as despesas que não afetaram o caixa. Para onde que eu olho? Lá na DRE. Quais são as contas que eu tenho que memorizar? Depreciação, ganho ou perda na venda de ativo imobilizado, investimento intangível, ganho ou perda por equivalência patrimonial, receita ou despesa financeira. Basicamente, não é taxativo, né? Pode ter outras contas que eu também tenho que olhar. Mas, no geral, essas contas que a gente tem que observar. Aí eu chego no meu lucro líquido ajustado, porque eu estou ajustando o lucro lá na DRE. Aí eu vou para o terceiro passo, que é justamente eliminar o efeito das vendas e compras a prazos do caixa, né? Então, aí eu vou eliminar esse efeito. Aonde que eu olho? Lá para o ativo circulante e não circulante realizado a longo prazo e o passivo circulante e passivo não circulante, exceto empréstimos e financiamento. O que eu tenho que ter em mente? Que o meu ativo, se de um ano para o outro ele aumenta, a minha variação ela fica negativa, porque de fato saiu o dinheiro do caixa. Se de um ano para o outro diminui, significa que aumentou o meu caixa. Então, por isso, fica positivo. Então, é sempre o inverso. Do lado passivo, se diminuiu de um ano para o outro, significa que de fato pagou. Então, saiu o dinheiro do caixa. Então, a minha variação fica negativa. Se aumentou de um ano para o outro, significa que eu posterguei a obrigação. Então, aumentou o caixa. Então, por isso fica positivo. Feitos, então, nós temos então aqui, ó, as variações das contas ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante e não circulante,
Aí, exemplos, né? Cliente, estoque, perda estimada por crédito, liquidação duvidosa, despesas pagas antecipadamente, fornecedores, contas a pagar, impostos a recolher. Aí eu chego, então, no meu caixa líquido. Consumido é quando que entrou mais dinheiro do que saiu. Então, o caixa ficou positivo. Desculpa, negativo. O gerado é quando... Então, voltando. O caixa líquido consumido é quando saiu mais dinheiro do que entrou. Então, fica negativo. O caixa líquido gerado é quando entrou mais dinheiro do que saiu das atividades operacionais. Ok? Pois bem, vamos então seguindo. Visto a teoria, então vamos para a parte prática. Agora vamos trabalhar aqui o nosso exemplo do fluxo de caixa indireto. Então, o que nós temos aqui? Primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Primeiro passo é considerar, ou seja, pegar o lucro líquido. Qual é o valor do lucro líquido? Então, o lucro líquido nosso é R$ 252 mil. Então, é esse o primeiro passo que a gente tem que considerar. Qual é o segundo? Eu vou ajustar, vamos aumentar aqui, né, para ficar melhor para a gente. Nós vamos ajustar as receitas e despesas que não afetaram o caixa. Terceiro, vamos eliminar o efeito das vendas e compras a prazo no caixa. E aí a gente olha lá para o balanço patrimonial. E depois, o quarto passo é a gente organizar tudo isso para encontrar de fato o fluxo de caixa. Se foi um fluxo de caixa gerado ou consumido. Então vamos lá. Primeiro aqui. Primeira coisa que eu faço então. Primeiro passo: lucro líquido. Qual é o valor do lucro líquido? 252 mil. Depois, o segundo passo é o quê? É identificar todas as contas, ou seja, ajustar as receitas e despesas que não afetaram o caixa. Se a gente olhar aqui para a DRE, a única conta que nós temos é despesa com depreciação, né? Tenho aí ganho ou perda de venda de ativo imobilizado? Não. Ganho ou perda por equivalência? Não. Receita e despesa financeira? Não. Então, eu só tenho a depreciação. Como a depreciação ela diminui o meu lucro líquido, porque a premissa é que toda venda entrou no caixa e que todo o custo da mercadoria vendida saiu do caixa. Então, o meu lucro líquido todo está no caixa, mas eu sei que eu preciso ajustar essa receita e despesa financeira que não impactou o caixa. Então, se a despesa com depreciação está diminuindo e eu preciso ajustar esse efeito, eu volto somando a depreciação no valor de 57 mil. Então, eu chego no meu lucro líquido ajustado. 252 mais 57 mil vai dar 309 mil reais. Muito bem. Agora, nós vamos para o terceiro passo, né? Qual era o terceiro passo que a gente viu? Eliminar o efeito das vendas da compra a prazo no caixa. Então, a gente olha para onde agora? Para o balanço patrimonial. O passo 2, a gente olha para a DRE. O passo 3, nós olhamos para o balanço patrimonial. Quais contas? Ativo circulante, não circulante realizado a longo prazo, passivo circulante, passivo não circulante. Então, aqui eu passo 1, aqui eu passo 2. Agora o passo 3. Eu vou eliminar o efeito das vendas e compras a prazo. Eu gosto de utilizar uma tabelinha porque eu acho que fica mais fácil para o aluno conseguir compreender, visualizar um pouco disso. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer aqui, ó, escrevendo aqui. Vou colocar para diminuir o tamanho aqui, mas é variação. Então, variação do ativo
operacional. Então, nós temos aqui o saldo final, temos menos o saldo inicial, e aí eu tenho, de fato, um aumento ou diminuição do ativo. Ok? Só limpar aqui para melhor ficar, para vocês visualizarem. Então, nós vamos olhar aqui para o ativo. Qual é a primeira conta que nós temos? Caixa. Vou poder utilizar a caixa? Não. Porque quando eu for encontrar de fato o meu fluxo de caixa, se eu tive um caixa consumidor gerado, é justamente a soma, o fluxo de caixa vai ser justamente a soma do fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de financiamento mais o fluxo de caixa de investimento. A soma dos três fluxos tem que dar justamente a diferença entre o fluxo de caixa de 2022 e o fluxo de caixa de 2023. Então, 573 menos 477, eu tenho que achar um fluxo de caixa de 96 mil. A soma dos três fluxos de caixa tem que somar um fluxo de caixa, vai dar de um ano para o outro, né? De 2022 para 2021, ou seja, positivo, então é um fluxo de caixa gerado, ou seja, houve um aumento de caixa de 96 mil de um ano para o outro. A soma dos três fluxos tem que dar os 96 mil, ok? Então, caixa e equivalente de caixa é justamente o conceito de fluxo de caixa, é justamente o que nós queremos encontrar. Então, nós não utilizamos. Então, cliente, primeira conta aqui é clientes. Então, eu venho aqui e escrevo clientes. Qual é o saldo final? Saldo final é 2022, saldo inicial é 2021. Então, o saldo final de clientes, 36 mil, menos saldo inicial, 45 mil. 36 menos 45 vai dar menos 9 mil. Então, houve uma diminuição do meu ativo. Se houve uma diminuição, a minha variação vai ficar positiva, ok? Então, eu gosto de deixar aqui na frente porque eu sei que na hora que eu colocar o cliente lá no fluxo de caixa, ele vai entrar os 9 mil positivo. Então, a variação, por mais que houve uma diminuição do meu ativo, lá no meu fluxo, a minha variação do ativo vai entrar positiva. Depois eu tenho aqui conta. Agora é o estoque. Então, estoque. O estoque, o saldo final dele é 390 mil, menos o saldo inicial de estoque, 480. 390 menos 480 vai dar menos 90 mil. Ou seja, de um ano para o outro, eu tinha 480 em 2021. 2022, 390, ou seja, houve uma diminuição do ano para o outro. Se diminuiu de um ano para o outro, então significa que aumentou o meu caixa. Então, a variação é positiva. E depois eu tenho despesas antecipadas. Despesas antecipadas. O saldo inicial de despesa antecipada é 18 mil reais. O saldo final, então aqui menos 20, desculpa, o saldo final 18, o saldo inicial 24. 18 menos 24 vai dar menos 6 mil. Ou seja, de um ano para o outro, diminuiu a minha despesa antecipada, ou seja, aumentou meu giro do caixa. Então, por isso, aqui fica positivo. Então, se eu pegar agora e calcular o meu total
minha variação total do ativo, eu tenho o quê? Menos 9, menos 90, menos 6 vai dar menos 105 mil. Como de um ano para o outro houve uma diminuição das contas do meu ativo, a minha variação ela é positiva. Ou seja, lá no fluxo vai entrar uma variação positiva de 105 mil. Ok? Pois bem, vamos agora para a variação lá do passivo. Lá no passivo, é o mesmo título ali em cima. E o que nós temos? Nós temos, então, primeiro aqui, né? Fornecedor. 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 Qual é o saldo final? O saldo final é de 156 mil. Aí vocês podem colocar bonitinho aqui em cima, né? Só pra gente ganhar, otimizar aqui o espaço. O saldo inicial, então, menos 180 mil. 156 menos 180 vai dar menos 24 mil. Ou seja, se de um ano para o outro a minha conta fornecedor diminuiu, significa que eu paguei o fornecedor. Se eu paguei o fornecedor, de fato, saiu o dinheiro do caixa. Então, a minha variação do passivo fica negativa. Depois eu tenho despesas a pagar. Então, aqui, despesas a pagar. O saldo inicial é 45 mil. E o saldo final é 45, o saldo inicial menos 60 mil. 45 menos 60 vai dar menos 15. Se a despesa a pagar diminuiu, significa que eu paguei elas. Saiu o dinheiro do caixa. Se saiu o dinheiro de caixa, minha variação é negativa, diminuiu o meu caixa. E eu tenho impostos a pagar. O saldo inicial de impostos a pagar é 36 mil reais. E o saldo final 36, o saldo inicial 0. Então, aqui há um aumento de 36 mil reais, ou seja, eu posseguei o meu imposto. Então, aumentou o meu caixa. Então, por isso fica positivo. Se eu for considerar que o total, a variação total que houve dentro do meu passivo, o que eu tenho aqui? Uma variação total. Minha variação total. Menos 24, menos 15, mais 36 dá menos 3 mil, ou seja, houve uma diminuição do meu passivo de 3 mil. Se houve uma diminuição de 3 mil, é porque, de fato, saiu o dinheiro do caixa. Então, a minha variação ela é negativa em 3 mil reais. Ok? Agora, então, o quarto passo. Nós podemos calcular o caixa líquido. O consumidor vai ser gerado das atividades de fluxo de caixa operacional. Então, o que nós temos? Primeiro, nós já calculamos lá em cima, o lucro líquido. 200. Ou vamos pegar aqui logo o lucro líquido ajustado, né? Por causa do espaço aqui. A gente já calculou ali. Então, ó, nós já chegamos no lucro líquido ajustado, né? Então, vamos trazer ele aqui para baixo. Lucro líquido ajustado. No valor de 309 mil reais. Depois, aqui na variação do ativo, o que nós temos? A variação, ó, positiva. Então, aqui mais a variação do ativo foi positiva em 105 mil. E nós temos a variação negativa do passivo de menos 3 mil. Aí, então, eu vou chegar no meu fluxo de caixa. Foi gerado ou consumido? Aqui, 309 mais 105 menos 3 vai dar 411 mil positivo. Então, eu tenho um fluxo de caixa gerado
das atividades operacionais. Então, tem um fluxo de caixa operacional gerado das atividades operacionais. Então, fluxo de caixa gerado das atividades operacionais em R$ 411 mil. Ok? Pois bem. Então, feito então esse fluxo de caixa, vamos agora fazer aqui o fluxo de caixa de investimento. Fluxo de caixa de investimento. Então, guardem bem esse valor aqui, que é o fluxo de caixa gerado das atividades operacionais. Vamos então fazer o fluxo de caixa de investimento. Para onde que a gente vai olhar? Nós vamos olhar aqui para as contas lá do investimento, imobilizado e intangível. Posso utilizar a mesma tabelinha. Então, aqui nós temos o quê? A variação lá no ativo não circulante, o investimento, imobilizado e o intangível. Ficou muito grande, não vai caber. Peraí. Vamos chegar para cá. Que aí vai dar pra gente fazer, né? Então, aqui nós temos o fluxo de caixa de investimento. Então, nós temos aqui a variação lá do ativo não circulante, investimento, imobilizado e intangível. Aí, nós temos aqui o saldo final menos o saldo inicial. E aqui nós temos o aumento ou diminuição dos meus investimentos imobilizados e intangível. Então, a primeira conta que a gente tem aqui é o quê? Terreno. Terreno. Então, vamos colocar aqui, terreno. Qual é o saldo final de terreno? 540 mil. Qual é o saldo inicial? Então, menos 240. Eu tenho, então, 540 menos 240, 300 mil. Depois eu tenho o quê? Equipamentos. Observe aqui o seguinte. Depois de equipamento vem depreciação. Depreciação causa um efeito no caixa? Não. Então, a gente não utiliza ela, porque não causa efeito. Mas o que você tem que observar é que aqui o valor do equipamento é o valor bruto e embaixo tem a depreciação acumulada. Há questões que o examinador, ele traz aqui o valor do equipamento líquido. Por que ele traz isso? Justamente para ver se o aluno está atento. Porque eu posso considerar o equipamento líquido? Não, porque eu quero justamente saber o quanto que ele comprou de equipamento naquele ano, de um ano para o outro, né? De um ano para o outro, quanto que ele comprou de equipamento? Se ele comprou equipamento, significa que saiu dinheiro do caixa. Então, se a depreciação está diminuindo aquele equipamento, eu não vou conseguir, de fato, identificar qual é o valor que foi comprado de equipamento. Então, se você pegar alguma questão a respeito disso, o que você tem que fazer? Olha lá na DRE. Se tiver a depreciação lá, despesa com depreciação, mas não tiver a conta depreciação acumulada aqui, significa que aquele valor do ativo imobilizado está líquido. O que você tem que fazer? Pegar o valor da despesa com depreciação e somar ao valor da depreciação do ano vigente. Aí você vai conseguir, de fato, identificar o quanto que houve de compra de um ano para o outro. Ok? Então, fique esperto com isso. Então, a outra conta é equipamento. Então, aqui, equipamento. O valor do equipamento, do saldo final, 489 mil. Menos o saldo inicial não tem. Então, aqui fica 489 positivo, ou seja, houve um aumento. Então, vamos fazer a variação que a gente não fez, né? O terreno. Saldo final menos saldo inicial, eu tenho um aumento de 300 mil. Se eu tenho um aumento de 300 mil, significa que eu comprei terreno. Se eu comprei terreno, porque saiu dinheiro do caixa. Então, a minha variação fica negativa.
Se equipamento de um ano para o outro houve um aumento, significa que eu comprei equipamento. Se eu comprei equipamento, significa que saiu dinheiro do caixa. Então, a variação fica negativa. Ok? Então, depreciação a gente não usa porque não impacta o caixa. Então, o que a gente tem aqui? Qual é a minha variação total? Para saber se de fato eu tive um fluxo de caixa consumido ou um fluxo de caixa gerado, né? 300 mais 489 dá 789 mil positivo, ou seja, houve um aumento lá no meu ativo não circulante de 789 mil. Se houve um aumento, significa que saiu dinheiro do caixa, então a minha variação é negativa, ou seja, eu tenho um fluxo de caixa de investimento consumido. Um fluxo de caixa consumido nas atividades de investimento. De que valor? 789 mil. Então, aqui, 789 mil. Pois bem, falta um fluxo, quase acabando. Agora, nós vamos fazer o fluxo de caixa de financiamento. Para onde a gente vai olhar para o fluxo de caixa de financiamento? Para o passivo circulante, não circulante, empréstimo e financiamento e para o patrimônio líquido. Aqui nós vamos acrescentar uma coluninha. Então, nós temos a variação do passivo circulante, do passivo não circulante, o que é financiamento e empréstimo, né? E o PL. Então, nós temos aqui o saldo final menos o saldo inicial. Só que aqui, vocês se recordam que o lucro gerado aqui na DRE, ele vai para onde? Lá para o PL. Então, eu tenho que considerar ele, porque aqui no fluxo de caixa de financiamento, eu quero descobrir o quanto que aumentou o capital de terceiro e o capital próprio, ou seja, a empresa se financiou nesse período. Então, eu quero saber de fato aqui o quanto que a empresa se financiou, tanto de capital de terceiro quanto de capital próprio. Então, se o patrimônio líquido foi aumentado com o lucro, não houve, então, integralização de capital por parte do sócio. Então, não foi um financiamento. Ele aumentou por causa do lucro líquido, ok? Então, não houve um aumento por parte de financiamento de capital próprio. Então, aqui eu vou colocar menos o lucro líquido. E aí, então, eu vou chegar no aumento ou diminuição do meu passivo e do meu PL. Então, vamos lá. Primeira conta. Lá no passivo circulante e não circulante, nós temos financiamento. Então, financiamento. Financiamento. O saldo final é 270 mil menos saldo inicial. Não tenho. Lucro aqui não vai entrar, né? 270 mil positivo. O que significa? Aumentou meu financiamento 270 mil. Significa que entrou dinheiro no caixa. Então, meu financiamento fica positivo. Se aumenta alguma conta do passivo, a minha variação fica positiva. Depois eu vou aqui para o PL. Eu tenho capital social. Então, aqui capital social. A gente tem que descobrir aqui no capital social, juntamente com o lucro, né? Se de fato houve integralização de capital ou não. Então, um saldo final de capital social, eu tenho o valor de 1.200.000. O saldo inicial é 900. Ok? Então, eu tenho aqui, não entra aqui o lucro, 300 mil positivo. O que significa? Será que, de fato, os sócios integralizaram 300 mil reais de um período para o outro? Ou será que aqui dentro tem lucro?
será que esses 300 foi só pelo lucro? A gente vê que o lucro é 252, não daria, né? Mas será que então parte desse capital social foi integralizado com lucro? A gente só vai saber quando a gente pegar a conta lucros acumulados, ou também se tivesse reserva de lucro. Então, como aqui foi positivo, significa que aumentou o meu caixa. Mas a gente vai ver se todo esse aumento foi advindo de uma integralização de capital agora, onde eu vou considerar aqui o meu lucro acumulado. O saldo final é de 282 mil e o saldo inicial, então menos 126 mil. Só que agora aqui eu tenho que considerar que você está vendo que teve um aumento, né? Você está vendo que o saldo final está maior que o saldo inicial. Mas, será que todo o lucro líquido foi para a conta lucro acumulado? Ou será que parte foi para o capital social? Então, é por isso que a gente tem que tirar aqui agora o lucro, né? 282 menos 126 dá 156. Então, de um período para o outro, 282, 126. Significa que a diferença dos dois, de um ano para o outro, houve um aumento de 156 mil no lucro acumulado. Só que, quanto que é o lucro do período? 252. Significa que nem todo esse lucro foi capaz de aumentar o lucro acumulado. Então, quanto desse lucro não entrou aqui? Por isso, se eu pegar 282 menos 126 menos 252, dá menos 96. Significa que esses 96 mil do lucro do lucro líquido do exercício, não entrou na conta lucro acumulado, porque aqui só dá 156 mil. E os 96? Aí os 96 tá onde? Aqui na conta capital social. Então, se a gente observar, a conta capital social, ela não aumentou, ou seja, não foi integralizado 300 mil de fato pelo sócio. Só foi integralizado pelo sócio 204, porque 96 mil vai estar aqui dentro. Porque quando eu pego 270 mais 300 menos 96, dá quanto aqui? Opa. Dá 400, vamos chegar para cá. Dá 474, né? Então, 270 mais 300 menos 96 dá 474, ok? Vamos ver se vocês entenderam o raciocínio. Olha, a conta lucro acumulado aqui, a diferença da conta lucro acumulado, 282 menos 126, vai dar 156, ou seja, de um ano para o outro, a conta lucro acumulado aumentou em 156 mil. O que a gente tem que ter em mente? O que a gente faz com o lucro líquido? Aumenta o capital social, constituo reservas, ou vai ficar nessa conta lucro acumulado, ou distribuo dividendos. Tem alguma conta de dividendos lá no passivo? A gente viu que não tem. Então, o lucro, ou ele está na conta capital social, ou ele está na conta reserva de lucro, ou lucro acumulado nesse caso. Se de um ano para o outro a minha conta lucro acumulado aumentou 156 mil e o lucro total é 252, então 252 menos 156 dá menos 96 mil. Significa que desses 252 de lucro, 152 mil ela destinou para onde? Lucro acumulado. E os 96? Se já foi aqui, ó, para reserva de lucro, não tem dividendos, aonde está o outro valor? No capital social. Então, de fato, o capital social, ele não foi integralizado 300 mil. Ele, 96 mil, foi aumentado com lucro. Então, de fato, só 204 mil reais foi integralizado com o capital social.
R$ 204.000, de fato, que foi integralizado como capital social. Se eu pegar esses 204 e somar aqui com os 270, os 204 mais os 270 dá justamente o quê? Se eu pegar os 204 mais 270, dá justamente os 474. Ok? Então, isso é super bacana, né? Então, o que a gente tem que observar agora, ó? Vamos subir mais um pouquinho aqui. O meu fluxo de caixa, então, eu tive um fluxo de caixa gerado, um fluxo de caixa operacional gerado de 411 mil. Eu tive um fluxo de caixa consumido de investimentos, atividades de investimento de 789. E eu tive um fluxo de caixa que vai ser gerado, né, de 474. Lembre que eu mostrei para vocês que a primeira conta, que é o caixa equivalente de caixas, a diferença de um ano para o outro é justamente a soma dos fluxos de caixas, lembra? Então, para eu saber se eu tive um aumento ou uma diminuição do meu fluxo de caixa equivalente de caixa, é a soma dos três fluxos, né? A soma do fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimento mais o fluxo de caixa de financiamento. Então, eu tive aumento ou diminuição? Qual é o valor do fluxo de caixa de operacional? 411 mil. Mais. Qual é o fluxo de caixa de investimento? Opa, ele é negativo, né? Em 789 mil. Mais. O fluxo de caixa de financiamento é positivo em 474 mil. Se eu somar 411 menos 789 mais 474, eu tive o quê? Um aumento de caixa, equivalente de caixa, no valor de 96 mil. Não é justamente diferente de caixa que a gente encontrou aqui, ó. Se eu pego 474, ou seja, 573 menos 474, houve um aumento de quanto? De 96 mil reais. Supimpa, né? Então, é isso que a gente faz para encontrar de fato se houve um aumento ou diminuição de caixa equivalente de caixa. Então, se a gente observar aqui, o que aconteceu? O fluxo de caixa operacional foi positivo, porque ele teve um aumento de caixa de 411, gerado. Já aonde que a empresa mais consumiu? Lá no fluxo de caixa de investimento. Ela consumiu 789 para adquirir o terreno e o equipamento. Já o financiamento da empresa, ele veio em parte para o capital de terceiro, mas também em parte em capital próprio. Então, o quanto que foi financiado de capital de terceiro? 270. E capital próprio? 204. Porque 96 mil aqui adveio do lucro do exercício. Ok?